Hanukkah Sameach, Feliz Hanukkah. Hanukkah Sameach. Estamos na nossa série de Bereshit, aula 53. E a aula passada a gente estava falando então por que Rivka, Rebeca, né, em português, interferiu os planos de Isaac. Então a gente viu que Yitzhak, ele achava que Israel ia ser composto tanto de Esav como de Yaakov juntos, ou seja, o material junto com o espiritual, e ele ia dar Abrahá para cada um. A gente viu que, de acordo com Malbi, Abrahá espiritual, que chama isso Brikat Avraham, Abrahá de Avraham, que é o que ele dá no capítulo 28, a gente está agora no capítulo 27, é Deus que dá, porque depende dos atos, e não o ser humano. Então Yitzhak nem ia dar essa Abrahá. Tem outros comentários que vão dizer não, que ele ia dar depois. Ou seja, que Abrahá espiritual de Avraham já era para Yaakov de todas as formas. E aqui Abrahá é material, como a gente já viu na aula passada, retrasado, o teor, a gente ainda vai chegar lá para ver mais especificamente, o teor das brahot não tem nada a ver Abrahá do capítulo 27 com Abrahá do capítulo 28, uma espiritual, e aqui Abrahá que ele escolhe dar para Esav é uma totalmente material. E a gente viu os motivos de Yitzhak para dar para Esav. Uma é para ajudar ele a fazer tshuva, a voltar para o caminho certo. A gente viu a ideia que, então, como ele é o material, e o objetivo do material é ajudar Yaakov a fazer a sua função espiritual. Então, por isso que Esav tinha que ter as brachot, as bênçãos materiais, para poder auxiliar Yaakov em conseguir trazer a divindade para o mundo. A gente viu isso na aula passada de uma forma muito mais completa. E a gente acabou discutindo muito, entrando num caminho, se aprofundando muito o perigo de o que Rivka vê, né? Que ela vê que Esav ele escolhe sair do caminho, ele escolhe não ajudar Yaakov, ela já sabe isso pela profecia que os dois irmãos não vão se ajudar nunca, sempre a profecia que ela já recebeu lá no início, né? Antes, quando ela estava grávida, que um sempre vai brigar com o outro. Então, se não tem cooperação, tudo que Yitzhak vê para Esav não vai, na prática, dar certo. E como ela vê que Esav casou com as mulheres de Kenan, né, que é proibido, e ele estava para o caminho errado, e ele abandonou tudo, e vendeu a primogenitura, e desprezou o espiritual, é muito perigoso você fortificar o material, porque para que fortificar, dar uma bênção para o material, se Esav não vai utilizar isso para servir aos valores, ao que a gente chama de mussar, né? Então, se ele quer tender ao material, não fortifica nesse caminho, que se ele tiver brahá para o material, ele vai usar isso só para o material, então vai ser muito pior. Então, ele não pode receber essa brahá. E a solução, então, se Esav, que era destinado ao material, ele não quer esse papel de ajudar o espiritual, o próprio Yaakov, que é da tendência espiritual, ele vai ter que aprender também a usar o material em prol do espiritual. Ele vai precisar ser Esav e Yaakov ao mesmo tempo. Yaakov até então, Jacó, ele é só Yaakov e ele vai ter que aprender a ser Esav. Não tem outra forma, já que Esav renegou o papel que ele tem para contribuir para o bem da história. Essa é a ideia que Rivka vê, e ela vê até um perigo de Esav com essas brachot. A gente discutiu muito sobre o cristianismo, sobre Roma, sobre a ideia da constituição, da legalização e não dos valores. A gente discutiu isso na aula passada. Se estiver interessado, aconselho ver a aula passada, número 52. Então vamos prosseguir aqui. Então, onde a gente parou, vamos... Capítulo 27, versículo 5. Né? Só que vemos... Então é isso. E Yaakov, então ele precisa ambas as posições. O que Yaakov ele sabe? O que a gente já sabe de Yaakov? Yaakov, ele aí está Yoshev Ohalim, como está escrito na Torá, que ele era um homem íntegro ou um homem ingênuo, ou completo, tam, né? Tem essas três conotações. Yoshev Ohalim, que ele sentava nas tendas, ou seja, estudioso, estudava a Torá. Sabe, dizem que ele estudava na tenda de Ever e de Shem, estudava a Torá com eles. Então ele estudava, é um educador, né? Uma pessoa que queria saber os valores do mundo e tal. Mas até então, qual é a questão? Que ele nunca conversou com Esav, que era o homem que saía para o campo, era externo, para mudar o mundo, para consertar o mundo. Eles nunca conversaram. E acaba que Esav, então, vai para o caminho ruim. E Yaakov, então, tem uma crítica aqui. Yaakov, que ele só era uma pessoa espiritual isolada do mundo. E para que ter uma pessoa espiritual isolada do mundo? Para nada. Porque se você deixar as pessoas materiais no mundo
sem você que pode contribuir e ajudar, então coitado do mundo, o mundo não tem esperança, né? Então, Yaakov, ele precisa então pegar a função também de Esav, e aí ele, o que antes, Esav mais Yaakov, ou seja, o material mais o espiritual, seria Israel. Agora, já que Esav não quer seguir esse caminho, o Yaakov vai ter que ser também o material, então o Yaakov vai ter que virar Israel. O que é Yaakov virar Israel? Ele manter o espiritual dele, mas conseguir também ter as capacidades materiais de ir para o campo, de ser o homem do campo e mudar o mundo. Que é uma tarefa muito difícil para qualquer um. A gente vê que Esav, ele fracassa, ainda mais para uma pessoa que só estuda, que está sentado na sua mesa, e para ele o mundo está ótimo, né? Tipo, e o que a gente vai ter que discutir é qual é a opinião de Yaakov sobre isso. Porque, beleza, a gente vai ver que ele vai obedecer à mãe. A gente vê que Yitzhak tem uma opinião, Rivka tem outra opinião. E Yaakov, o que ele pensa a respeito? Isso é uma coisa que tem que ser pensada. O que Yaakov pensa ou vê o que a mãe diz. Tá, a gente vai ver daqui a pouquinho. Então, essa é a ideia. Então, Yaakov, ele precisa aprender habilidades que até então ele não tem. Qual é o nome que a Torá dá para essas habilidades? Tá? É o capítulo, no versículo 35, no capítulo 27, versículo 35, tem um Rashi que vai dizer aqui. 35, Lamed Rei. Né? Quando o Yaakov sai, já ganha Abraham e entra Esav. E Esav descobre que Yaakov ganhou Abraham no lugar dele. Ele fala no 35, Vaiomer, aí vem o Yitzhak e avisa o Esav. Vaiomer, ele disse, veio o seu irmão com Mirma, tá? Como está traduzido aí, Mirma, Astúcia. com astúcia, vai birkatecha, e pegou a sua brachá. Então, essa Mirma é a mesma palavra de lavar na arami, né? Porque traduz também como trapaceiro. Aqui traduziu como astúcia nesse livro. Como o Rashi fala, o que é Bemirma? Bechorma, o Rashi. Ou seja, o Rashi traduz não com inteligência. Com inteligência, e não com trapaça. Ele foi inteligente. Então, quando pro Rashi, o Rashi ele se baseia no Midrash e também no Onkelos, aqui em 35, vai amar al ahur bechormatah vekabil birkater, ou seja, Onkelos, que é a tradução mais fiel que tem Torá primário, primeiro comentário da Torá, que traduz para o aramaico a Torá, ele já traduz. O que significa Mirma? Chokhmah, sabedoria. E assim o Rashi traduz. Ou seja, o Yaakov, o Yitzhak está falando para essa avó, não, desculpa, mas veio o seu irmão com inteligência e pegou, justamente por ser inteligente. Então não é igual o literal que uma pessoa simples de lei não entende nada e fala, o teu roubo parece, teu irmão já veio aqui, roubou e mentiu para mim, mentira. Não está falando isso, está falando veio com inteligência. O que quer dizer, então, Mirma, inteligência? Inteligência é a característica que Yaakov ainda não tem, tá? E que Yaakov precisa para virar Israel. Inteligência é você saber consertar o mundo. Inteligência é você saber a Torá que ele aprendia e botar para a prática no dia a dia. Isso é a Hormá que falta ainda em Yaakov, porque a gente ainda não está no versículo 35. Então a Hormá é a parte da Torá que... essa Mirmá é a parte que falta. Tá? Essa é a ideia. Quem mais que tem Mirmá na Torá? A cobra. No capítulo 4, em Gênesis, vamos ver se eu acho. Capítulo... A gente bota para lá. 4 em Gênesis, no início. Cadê? 4. Calma. Não, 4 não. 3, eu acho. והנחש היה ערום, cadê? Aqui. Também, ó, a cobra, ela era arum. Arum aqui também é astuta, também está traduzido como astuta, né? Nada, você não tá na página. Mas é no capítulo 2, versículo 1. Não, capítulo 3, versículo 1, desculpa. Capítulo 3, versículo 1. Três. Aqui é
Era mais esperta. Esperta, traduz como esperta. Olha o Onkelos, ele escreve Havia Hava Hakim Mikol Chavat. Ou seja, que a cobra ela era mais Hakim também, mais inteligente. Ou seja, interessante. E ela era mais inteligente do que? Mikol Hayat, de todos os animais do que? Hassadeh, do campo. Ou seja, a ideia que a gente explicou lá no início da série, que a cobra é a mesma coisa, ela é inteligente no campo. Ou seja, é Chokhmah, essa inteligência, essa sabedoria, é a inteligência que você usa no campo. Ou seja, no Sidei HaPeulá, no seu campo de ação. E não é uma inteligência que você usa no estudo. Não é interior, é você saber lidar com os desafios do mundo. E é o que Yaakov ele consegue para pegar a Brachá. É isso que Yitzhak pelo menos entende. Yaakov, ele conseguiu essa inteligência e por isso ele ganhou a Brachá. E é isso que Rivka entende que é o que Yaakov precisa ter, tá bom? Então, a Rivka não só ela vai interferir, voltando agora para o 27:5, a Rivka não só ela vai interferir, como ela precisa educar Yaakov de forma rápida, que ele tenha o mínimo necessário para conseguir as brahot. Ano passado a gente viu todas as condições da brahá, que a brahá que você vai receber tem que ser o mesmo tipo de mitzvah, que tem 3 fatores, é a conexão de quem está dando a brahá, conexão com quem está recebendo, e alguma coisa, uma mitzvah que conecta os dois, que é a relação com Deus para entrar a brahá, a gente viu isso rapidamente, resumindo a aula passada. E ele precisa ter isso também, mas como ele vai ter essa conexão material se o Yaakov ele só estuda a Torá? Outra pergunta aqui, tá bom? Então, essa é a ideia. O Yaakov, que é o Ish Tam Yoshev Alim, que senta nas tendas e estuda, ele precisa também ser Ish Sadeh. Também precisa ser um homem do campo. Isso é muito difícil, uma pessoa que só estuda virar um homem do campo. A gente vê no dia a dia, na sociedade, até no mundo. É muito difícil você conectar uma pessoa que é focada nos estudos, no aperfeiçoamento, em tentar melhorar suas virtudes, e botar ele, não, mas você não tem que ficar só aí, você tem que ir lá pro campo de trabalho e ter sucesso lá. Tipo, não, calma, porque toda vez que eu vou para o campo de trabalho eu acabo me afetando pela sociedade e é muito mais difícil na prática. Quando a teoria é simples, na prática é muito difícil. Botar a teoria na prática é o que Israel tem que fazer. É para ser Israel, a teoria precisa ir para a prática. Deus precisa vir para o mundo. Tá? Essa ideia. Então, vamos lá, 27:5. Verificar Shomat Badavar Yitzhak. E Rivka, uma coisa que eu não falei no passado, interessante que aqui, quando Rivka aparece a matriarca, né? Que tipo, a gente vê que em toda a história dos patriarcas, sempre que o patriarca acaba chegando em algum momento de dificuldade em relação a quem vai ser a descendência dele, como ele vai se relacionar com isso, é a hora que aparece na história a matriarca e ela decide. Quando o homem tá não sabe o que fazer e vai pro caminho errado, é a hora que chega a matriarca e fala, cala a boca, marido, e eu decido sobre meus filhos, e ela bota o rumo na história. Igual Sara com a mesma coisa Sara, que é quando Ismael, ele fala, Abraham, tu vai expulsar esse menino de casa. Ele fala, não, é meu filho. Aí Deus fala, ouve ela. Tá? Aqui é a mesma coisa, mas Deus não fala ouve ela porque ela não fala com o Yitzhak, a gente vai ver daqui a pouco por que não fala com o Yitzhak. Tá? Então é a mesma coisa que Rahel é a mesma coisa, que Rahel quando Yaakov foge, ela rouba as idolatrias do pai sem o Yaakov saber. Né? Então o papel da matriarca é tipo assim, quando o patriarca está em dificuldade em relação aos filhos, eu decido qual é o papel da história. Essa é a matriarca do povo judeu. E aqui ele fica lá, interfere. Pro bem de todo do Yaakov e pro bem do Esav, a gente vai ver também. Dos 2 filhos. Então, Rivka Shomat Badavar Yitzhak. E Rivka, ela ouvia Badavar Yitzhak, a palavra de Yitzhak. E... Bedaber. Que? Bedaber Yitzhak, desculpa, Bedaber Yitzhak. Que é uma palavra, tá estranho aqui, sim? O que é Shomat? Como está traduzido aí, no versículo 5. Estava ouvindo. Estava ouvindo. Shomat é no presente. Certo? Não é que ele ouviu, ele estava ouvindo no presente, Bedaber Yitzhak. O discurso, né, de Yitzhak. É isso que quer dizer. Então aí é a pergunta. Onde estava Rivka no momento que Yitzhak estava falando? Ela estava presente ou não estava presente? Tá? Essa é uma pergunta. Então, como a gente vai dizer que ela está presente. Tá?
O Orahaim, ela fala o seguinte, deveria estar escrito Vatishma Rivka, e ouviu Rivka, e não verificar Shomat. Botou o sujeito antes, geralmente vem o verbo, Vatishma Rivka. E a gente já viu, sempre que tem uma regra. Toda vez que eu boto o substantivo antes, é meio que do passado, ou seja, ela ouviu, já é past perfect. Tipo, já, o verbo, quando o substantivo vem para antes do verbo. É um past perfect. Tipo, então, verificar, chamar... ela já estava ouvindo, né? Tipo, quando ela fala ela já estava ouvindo a palavra de Yitzhak. É estranho. O Orahaim, ele fala, não está escrito Vatishma Rivka e nem Haitá Shomat. Verificar Haitá Shomat. Ela estava ouvindo. O que é? Verificar Shomat Bedaber Yitzhak. É muito estranho, tá? Então, o Orahaim, ele fala que Rivka, quando fala Shomat, o que é ouvindo? É ouvindo? Então, não, fala que, na verdade, quando fala Shomat, pelo Orahaim, é que Rivka também era uma profetisa. E ouvir é profecia. Ou seja, quando Yitzhak estava falando a quarto fechado com Esav, Rivka, em outro local, estava ouvindo a conversa. Alguém botou... Botou câmera, né? Qual o nome? Interfone. Não, que bota no Grampo. Grampeou a profecia. Grampeou o celular. Grampeou o celular de Akadosh Baruch Hu Yitzhak. Isso aqui fala o Arahaim, ele fala mais, porque quando Yitzhak ele fala, está escrito Vayomer, cadê? Vayomer, Vayeza, Ken Yitzhak, Vatchenenah Mirod, Vaikra, Et Esav. Está escrito Vaikra no versículo 1, e ele chamou Et Esav. Deveria estar escrito Vaikra, El Esav. Ele chamou o Esav, não Et Esav. O que é esse? Et em vez de ele. Então ele fala, provavelmente aqui, ele fala que o Et significa, não é que ele falou com o Esav, mas Et Esav quer dizer que ele pegou o Esav e falou no ouvido de Esav. Assim falou Arachai. Arachai fala, provavelmente foi um segredo. Deixa eu ver aqui, eu não quero que ninguém saiba, então chamou, fechou a porta, não tem ninguém. Tem ninguém? Tá, então você é o Esav mesmo? Tá. E falou no ouvidinho. Tipo assim, então eu falei alguma coisa que não tem como ninguém ter ouvido, ninguém sabe que eu não contei pra ninguém. E se por acaso acontecer alguma coisa que não é o Esav, é porque tem uma interferência divina, só pode ser. Sim? Embora o Ibn Ezra ia falar, não, pô, não, isso é outra coisa, esqueci. Então, vai ter quem diga não, que estava lá, o Esav, ele ouviu e foi direto correndo para Yaakov. Tem quem diga isso, mas não me parece, tá? Me parece que ele só chamou o Esav mesmo. E ele ouviu, chamado Bedaber Yitzhak, ele Esav Benó, Vayelech Esav Vasadeh. O que é o Vayelech Esav Vasadeh? Imediatamente o Esav foi para o campo. Tipo assim, o Esav não esperou, vou aqui terminar o negócio. Não. Acabou a conversa, ele foi para o campo. E se ele foi para o campo caçar, e o Esav é muito melhor caçador do que o Yaakov, não tem chance do Yaakov ser mais rápido do que o Esav. Impossível. Certo? Porque ele já foi, ela ainda precisa contar, o Yaakov precisa se preparar e ir para o campo, e nunca fez isso. O Esav vai todo dia. Tá? Latzut sai dele havia para trazer. Verificar a moral Yaakov. Então, e aí, depois que o Esav vai, verificar fala para ele Yaakov, não ele Yaakov agora. Ela fala para o Yaakov. Sim? Bená, seu filho, Lemor, dizendo, Ine, veja, é uma surpresa, Ine, veja, é uma surpresa. Chamate etavirra, ouviu o seu pai. Tipo, é uma surpresa, por quê? Por profecia. Tá? Medaber. Tipo, o que é um medaber? Tipo, falando. Eu ouvi falando. El Esav, agora o El, por o Esav, Achicha Lemor, dizendo assim. Ou seja, Deus revelou para ela. E se Deus revelou para ela, por que Deus quis me revelar? Essa é a pergunta que ele tem que fazer. Se me revelou, é porque eu tenho que interferir. Porque eu vou ter uma profecia de bobeira? Só porque ele quer que eu fique a par da conversa? Tá? Então eu tenho que fazer algo. Então a ideia que a pergunta é por que ela faz tudo isso e não vai conversar com Yitzhak, marido, igual um bom casal. Filhos, vão lá brincar na sala, marido entra aqui no quarto, vamos conversar uma historinha aqui. Yaakov. Aí fala, não, essa... Aí aqui ela fala, Yaakov. Não, mas por causa...
Yaakov. Ah, tá bom, esposa, sim, senhora. Tipo, como acontece em todos os lá, né? Tipo, Mas no final a esposa ia ganhar de qualquer você jeito. ia ganhar de então qualquer ela jeito. ela falou Já assim, vou não ganhar, precisa. né? Não precisa. Então, uma opinião, que eu acho que é do Rav Bravanel, se eu não me engano, é o seguinte, que como Esav já foi pro campo, não tinha tempo dessa conversa. Ela precisava ser rápida, era uma coisa tipo assim, é agora ou nunca. Se eu não falo agora, não dá tempo. Não dá tempo. E aí falou o Rav Bravanel, se tivesse tempo... Até ele voltar, até falar. Não, mas a Sabe já voltar, né? Sim, O se, direto fala no. se tivesse tempo, é óbvio que ela falaria com Yitzhak. Mas não tinha tempo. Que é porque ela vai falar, Viata beni agora, ou Shema Bekoli, tipo, lerna, vai agora, Elatson pro campo. Tipo, tudo diz, tipo, é rápido, é urgente, não tem tempo. Então, quando você está é pressão, pura pressão ele ficar, cara, vou resolver a história da humanidade agora e não tem como eu falar com Yitzhak agora. Ou seja, Deus fez de uma forma que não dá para falar com Yitzhak, tá? Essa é uma opinião. A segunda opinião do Malbim é o seguinte, que não necessariamente quando ele falar, tipo, ela vai falar que eu ouvi uma profecia, essa profecia não necessariamente é a conversa de Yitzhak com Esav. E sim a profecia que ela ouviu, ela está falando daquela profecia de 63 anos atrás, quando ela estava grávida, 64 anos. Ou seja, falando, filho, eu tive já uma profecia há muito tempo que vocês vão brigar. Tipo, não vai ter isso aqui. Essa é a profecia que ela vai falar para ela. Tipo, isso que ela vai falar, ó, ouça a minha voz, porque eu ouvi o quê? Aquela lá há muito tempo. E eu sei uma coisa que Yitzhak não sabe. Tá? E porque ela não, e a pergunta que faz o comentário é porque ela nunca contou para Yitzhak. Tá? E qual a resposta? Então eles dão 3 opções. Tipo, deve ser uma, não lembro se eu botei as 3 aqui, mas uma é por questão de mussar e de tzniut, de recato. Porque quando ela foi buscar, estava doendo, e ela foi buscar um profeta, ela não contou para o Yitzhak que ela ia falar com o profeta. Então, ela falou, já que eu fui sem falar, sem avisar, agora fica feio dizer, olha, eu já fui num profeta que não é você, porque o Yitzhak é o profeta. Porque você não perguntou para mim, sei lá. Eu fui para um outro profeta que não você, então por questão de Shalom Bait, não vou contar. Então é um motivo. Então, já que ela foi por recato, tipo, então agora não vou contar ao meu marido porque eu fui sem, então não vou contar. Esse é um motivo. Segundo motivo que dizem sábios é que para ela, como o Yitzhak era o maior tzadik da geração, e se ela teve o mérito de receber uma profecia, é óbvio que Yitzhak também sabe. Essa eu acho que é a majoritária. Tipo, se ela pensou assim, é óbvio que se eu sei dessa informação, é óbvio que meu marido também sabe, porque ele é um profeta muito maior que eu, tipo, né? Então é óbvio que ele também sabe. Então não tem por que contar pra ele. É como se fosse eu. É tipo tu chegar pra um sábio de Torá e falar, deixa eu te contar uma alahá que eu aprendi. Fala, muito obrigado. Tipo, jovem padawan. Tipo, eu aprendi isso, é legal. Tipo, então não tem por que eu ficar ensinando coisa pro Yitzhak, que ele é muito mais sábio do que eu, e um profeta muito maior que eu do que nível, então não tem por que contar pro profeta a profecia. Né? Essa é a segunda opinião. E a terceira opinião aqui, que é interessante, é que ela fala que se ela contasse pro Yitzhak, tá? Tipo, agora, tipo, nunca precisei, porque eu achei que talvez ele já soubesse. Agora que ele escolheu Esav, eu entendo que ele nunca soube da profecia que eu soube. Ou seja, talvez só agora ela entendeu que ela sabia alguma coisa que Yitzhak não sabia. Tá? Então agora eu tenho que contar pra ele, mas até agora eu não fui. Então tem esses 2 motivos. Por que não contar agora? Talvez se não foi pela urgência. Tem esses 2 motivos que eu falei. E o terceiro é que se talvez eu conte agora, o Yitzhak vai ficar triste. Com certeza, que vai ser tipo tudo que eu planejei, meu filho, então eles vão brigar pra eternidade, muito bonito. Ele vai ficar triste. E se Yitzhak fica triste, ele não consegue ter profecia, porque um profeta só feliz consegue ter profecia. E ele não vai conseguir abençoar filho algum. Então Yaakov não vai receber a bênção material de qualquer forma. Então eu não posso deixar meu marido triste, então eu não posso contar para ele. Então é o motivo que naquele momento ela não foi contar para o Yitzhak, porque senão ele ia ficar triste e não ia poder profetizar, não ia ter brahá para Yaakov. E talvez ele morresse, que é o que estava achando. Então todo esse pera que sempre tem um estado de urgência. Eu vou morrer e agora? E ele foi para saber, é pura pressão.
E na pura produção você tem que decidir qual vai ser a história da humanidade inteira. Né? Essa é a ideia. Então, são os motivos aqui. Eu já falei isso. E ele fica, então ela entende o seguinte, tá bom, então por isso não contar para Yitzhak. Beleza. Agora vamos supor que tudo que eu estou planejando dê certo. No final, o Yaakov vai aparecer na frente do Yitzhak para receber a Abrahá. E aí? Certo? O Yaakov. Primeiro o Yaakov, sim, depois bom, o Esaú. Beleza. Mesmo que tudo dê certo, depois o Esaú vai chegar e não vai morrer no meio do caminho. Então, vai acontecer. vai acontecer. Mas talvez esse do Esaú tudo bem, porque depois já é tarde demais. Já foi Abraham e resolvido. Depois, talvez dá para pensar assim. Mas vamos supor, o meu marido vai saber qual filho tá, sei lá, talvez, provavelmente. E aí, então, qual a ideia que ela pensa assim? Ela entendeu, assim, falou Rav Abravanen, que ele fala o seguinte, que na Brachá é como se fosse que recai o Espírito de Deus sobre o tzadik, né? E, na verdade, não é o profeta que profere as palavras. É Deus que está botando as palavras na boca do profeta. Igual, por exemplo, Bilam, a gente vê que ele vai para amaldiçoado e fala, beleza, eu vou botar Brahá. Ou seja, e ela entende o seguinte, na verdade, não importa o que o profeta está pensando, o que está fazendo, o que importa é o que Deus vai botar no profeta. Então não importa se lá vai estar Esav ou Yaakov. Porque se o certo é estar Yaakov, é o que eu acredito 100% que o certo é estar Yaakov, e Deus sabe disso, é Deus que vai dar Abrahá, não é Yitzhak. Então mesmo que Yitzhak esteja contra, no momento Abrahá vai sair e vai para Yaakov se tiver que ir para Yaakov. Então por isso ela deixa de se preocupar com Yitzhak. Porque ela fala, no final, Deus que vai escolher. E ela estava certa. Porque a profecia é assim, é Deus que fala no profeta. Então o profeta é só um utensílio, mas quem fala é Deus. Então não importa, o que Deus quiser, que Deus vai falar. O profeta é só um mero objeto no momento, que se anula para Deus interferir no mundo. Então tá bom, Deus vai estar sabendo o que é Yaakov, ele vai dar Abrahá para Yaakov, porque Abrahá tem que ir para Yaakov. Então não me importa o Esav nesse momento. Como falam nós sábios, porque Esav ficou cego só para que Abrahá vá para Yaakov. Porque ele cego, ele não vai, talvez ele não saiba, e Abrahá vai para Yaakov. Tá? É a ideia aqui. E a gente viu a aula passada que não só Abrahá tem que ir para Yaakov, mas Abrahá tem que ir para Yaakov dessa forma. Porque ele precisa aprender a mirma. Precisa aprender essa inteligência que ele não tem. Tá? É a ideia aqui. E o Rav Abraham fala que quando Abrahá é igual uma janela que você abre, um ambiente fechado, você abre a janela e entra o sol. Uma vez que entra o sol, nunca mais sai. Sempre o Rav Abraham. Então, tá. Se Yaakov recebeu, pronto. Ele está recebido Abrahá e depois aí ele já tem Abrahá. Tá? É uma ideia aqui. Por isso que ela fala pro Yaakov uma coisa que Yitzhak não fala pro Esav. Que ele fala, verificar Amral Yaakov ben Ali Amor, Ine, chamate Tavich, medaber ele Esav aquele Amor, no versículo 6, havia Litzaid, Veaselim Matamim, Veochela, Vevarech Lifnei Hashem, Lifnei Moti. E você vai ser abençoado perante Deus, antes da minha morte. E o Yitzhak não fala para Esav perante Deus, só fala que você vai ser abençoado antes de eu morrer. Ela botou esse Lifnei Hashem no discurso que não existia, que ele não falou o Yitzhak para o Esav. Por quê? É isso que ela está falando. Meu filho, é porque perante Hashem você vai ser abençoado, e não perante o Yitzhak. Então, já que é perante Hashem, é o que ela fala, chamat, tipo, ouça a minha voz. É o que ela vai falar, tá? Essa é a ideia, porque é perante Hashem, tá? Isso todo mundo já falou. Vamos lá. Vamos continuar. Versículo 6, a gente viu também. Tá. Não, 6. Verificar a Maria Leroy, Bená, Lemor, chamata, vir, Medaber, Esav, Lemor, via Litzaid. Tá. Então ela vai falar, né? Traz no 7. Traga para mim um tzait, vacila matamim, faça coisas gostosas, vê o rei e vai comer, vai varechar, lifnei achar, lifnei moti. Vai ser abençoado. A gente viu a aula passada que ela oculta parte da informação, bota outra, isso a gente falou a aula passada, não vou voltar nisso. Veata, 8. Veata, Beni. E agora, filho, agora, não depois, não daqui a 5 minutos, agora. Shema Bekoli, ouça a minha voz. O que é ouça a minha voz? Ouça a minha profecia, essa é a ideia. Aí que eu falei, que a profecia de 63 anos atrás. Lasher ani metzavechotá, para o que eu estou te ordenando. Ou seja, agora o que eu estou fazendo é uma ordem.
e não uma indicação. Poderia, por favor, meu filho, eu estou te ordenando. E se a mãe ordena, tem uma mitzvah da Torá, de respeitar a mãe. E Yaakov agora não pode transgredir. Mesmo que talvez tenha outros pecados, tem uma mitzvah de respeitar a mãe. Tá? E então, quando ela fala, ouça a minha voz do que eu estou te ordenando, ela força Yaakov a entrar numa encruzilhada automaticamente. Porque agora tem uma mitzvah da Torá muito forte, ouvir a mãe. Enquanto Esav está ouvindo o pai, Yaakov está ouvindo a mãe. A gente vê que Abraão tem que ter a conexão de quem está dando, é isso que está escrito. Viata Beni, meu filho. Meu filho quer dizer, a pessoa está se conectando com o filho. Shema Bekoli, ouça a minha voz, se você ouvir, você vai se conectar comigo, e a mitzvah que você vai ter o mérito de receber é a minha ordem. Da mesma forma que a mitzvah que essa vai ter para receber Abraão material é a caça. É ouvir a ordem do pai, é a mitzvah de respeitar o pai. E aqui você tem então a mitzvah de respeitar a mãe. Então vocês já estão empatados na mitzvah. Tá? Essa é a ideia. O Orahaim, ele vai mais longe. Ele fala o seguinte, quando fala Shema Bekoli, ouça a minha voz, está falando assim, ouça que é uma profecia. E tem uma lei na Torá. Isso é importante saber, porque no Hajjazan vai ter várias ocasiões, é uma coisa muito importante, que para o profeta, a gente vai discutir isso muito bem em Shemot, não, em Bamidbar, daqui a alguns anos. Tem o profeta, tá? Tem uma regra na Torá, que o profeta verdadeiro, comprovado, não vou entrar agora em toda a questão de profecia, está em livro de Varim, não vamos entrar agora, ele pode, pela Torá, anular momentaneamente uma mitzvah lotacê, uma mitzvah proibitiva, uma ordem proibitiva, tá? Com a condição que ele seja um profeta e ele recebesse profecia, por profecia, que seja momentaneamente, em um momento específico, e não seja idolatria. Tipo, faça idolatria, isso com certeza é mentira. Tá? Então, por exemplo, se chegar um profeta e falar assim, você tem que comer porco hoje. Tipo, nesse momento, a pessoa é obrigada a comer porco. A mitzvah de Deus é comer porco, porque um profeta mandou ele comer porco e o profeta tem o poder de anular momentaneamente uma mitzvah negativa da Torá. Existe essa regra que acontece na Torá várias vezes. O exemplo máximo é do Eliyahu Hanavi no Hara Carmel, no Monte Carmel, lá em Haifa, que ele faz um sacrifício fora do Beit HaMikdash, né? Mas ele faz momentaneamente um sacrifício, então ele tem a proibição que você pode fazer, tem que fazer depois do Beit HaMikdash construído, você não pode fazer sacrifício fora do Beit HaMikdash. Ele momentaneamente faz por um propósito, tá? E ele é um profeta, então essa é a ideia aqui. E vão ter outros exemplos, a gente vai ver isso com Aharon, a ideia do Retaeg, do pecado de bezerro de ouro. É muito profunda essa ideia, tá? Não vou entrar nela assim. Mas a ideia aqui, então, falar, Shema Bekoli, agora você ouça a minha voz, que eu estou te ordenando. E eu ouça a minha voz, eu sou uma profetisa. Então, mesmo se você falar, mas eu vou mentir pro meu pai, ou vamos supor que não é mentira, mas é gnevadat, é você enganar, né? Fingir ser uma coisa que não é. Ele está com uma intenção, na verdade, é outra. Nesse momento, você tem que enganar seu pai. Então, é o que ela está falando aqui, de acordo com o Arahai. E já que é uma mitzvah, agora a mitzvah dele é seguir a profeta, a profetisa. Tá? Então, aqui, essa explicação, o Arahai já tira todas aquelas dúvidas, como ele enganou o pai e tal, sim, porque ele fez uma mitzvah da Torá de ouvir o profeta. Mas no caso, Kibud Avayim não é uma mitzvah a sé, de Oraita. Sim. Então, na teoria, a Rivka ordenou ele a descumprir uma mitzvah positiva. Então, tem uma mitzvah positiva de ouvir ela, tem outra mitzvah positiva de ouvir a profeta, e nessa mitzvah de ouvir a profeta, ele pode descumprir uma negativa naquele momento, que é falar para o pai que é o Esav, que é o que ela vai dizer. Tá? Repete só a sua pergunta para ver se eu respondi todos os pontos. Não, Kibud Avayim é uma mitzvah a sé, certo? Sim. E você disse que o profeta pode anular uma mitzvah Lota a sé, então, temporariamente. Mas não houve desonra para o pai. É que você está falando assim, ele não fez Kibud Avayim, e não honrou o pai.
É a sua premissa da pergunta, não é? Então, no caso, ele não Não, descumpriu essa mitzvah. não teve isso, porque o pai não falou, você é proibido de vir falar comigo e me trazer um sacrifício, sabe? Não teve essa ordem do pai em relação a Yaakov. O pai não falou nada. O filho pode chegar pro pai quando ele quiser. Oi, pai, vim aqui te visitar, não pode? Pode. Então não houve uma desonra, muito pelo contrário, ele honra muito o pai, traz uma comida, oferece, faz de uma forma super delicada, ele gosta, tanto que ele quer dar a Abraham, não há uma desonra. Não houve em nenhum momento Yitzhak proibindo Yaakov de vir lá, tá? E é normal que os pais vão pensa, a gente vai ver isso daqui a pouco. Os filhos vão conversar com os pais, tá? E a gente vai ver que o Yaakov vai chegar lá, vai falar pai, só vai falar pai. E vai falar, quem é você, meu filho? Por quê? Pode ser um dos dois, eu tô cego. Pode ser um dos dois. Tipo, quem é? Normal, o Yaakov pode vir aqui, não tem nenhum problema ele vir aqui e falar pai. Qual é o problema? Ele vir pedir alguma coisa, tá? Mas o Jacob se passou. O pai perguntou se ele era... Sim, então, Você aí Jacob, nesse momento, aí de acordo com o Orahaim, ele está transgredindo porque a profeta falou pode transgredir nesse momento. Tá? Seria a explicação do Orahaim para isso. Muitos outros vão dizer não, que a gente vai entrar quando chegar lá, tá? Daqui a pouquinho. Mas também, tá? Veata bene shema bekoli, ouça minha voz, achar anima essa verdade. 9, ler, vai, ou seja, é um verbo, né? Tipo, vai, que é o que o pai falou, ler, o pai fala para o Esav. Veata sana kelech taler vekastecha vetzi asade vetzud alitzait, né? Vai, sai para o campo. Aqui ele fala, em vez de ela falar sai para o campo, fala anda. Na, o que é na? Pode ser por favor, pode ser agora, tipo instantaneamente. Vai andando já. Elatzon, pro rebanho. Vekar, e pegue. Li misham shnei gdaezim, que aqui tá que o pai manda e você vai lá caçar e caçar uma caça. E aqui, em vez de caçar uma caça, ela fala, você vai pegar 2 gdaezim, bodes, não é? Cabrito. Não, gdaezim é cabritinhos. Tô vendo, bons. Vese otama tamim, e será feito, né, na verdade por ela, com eles, uma comida gostosa, leavirra para o seu pai, kasher ahev, como ele ama. Veveta leavirra, e você vai trazer, então são 3 verbos, aí tem que ir, pegar e trazer para o pai. O Jacob precisa fazer esses 3 verbos, leavirra, a gente está no versículo 10, você trará para o seu pai, ve'achal, ele comerá, be'avur asher varechal lifnei motó, para que seja abençoado antes de sua morte. Tá? Esse é o comando de Rivka para o Yaakov. Aqui, no que ela falou, tem alguma transgressão contra o pai? Não. Tá? Ela não falou nada proibido. Um filho pode ir lá pegar um rebanho e chegar para o pai e falar, toma para me abençoar? Pode. Tá? Então, aqui ela não fala nada pro Yaakov em relação, tipo, você vai ter que fazer uma coisa errada. Não, alguma coisa que um filho pode fazer para o pai. Agora, qual é a ideia aqui? Então, qual é o comando principal de Rivka? Ler na elatzon. Esse é o título do que ela manda pro filho. Vai pro rebanho. Coisa que a gente já viu lá passada é que não precisaria estar escrito. Ela podia falar, filho, pega para mim do rebanho, precisa dizer, vai para o rebanho. Ou seja, o vai para o rebanho é muito importante, é um verbo. É uma coisa que você precisa fazer. Ir para o rebanho. Isso é essencial para o que eu estou falando. Ir para o rebanho você vai para o rebanho para pegar 2 gdezim? Não, o ir para o rebanho é uma coisa muito importante. Outra coisa independente é que lá você vai ter que pegar 2 gdezim, e aí eu vou fazer comida, e outra coisa independente você tem que trazer para o seu pai, levar para o seu pai. São 3 coisas independentes, a ordem. Da mesma forma que o Yaakov não precisava falar, sai para o campo. Podia falar, vai caçar. O sai para o campo é muito importante. Porque a gente viu que no sai para o campo está todo o valor do motivo que o Esav, que Yitzhak abençoou Esav, porque ele sai para o campo. Esse é o motivo. E a mesma coisa ele está falando assim, se você quer receber essa brachá, você tem que saber ir pro pasto, ir pro tzom, ir pro rebanho. É isso que você precisa aprender, o que você ainda não aprende. Você fica sentado estudando. Yoshev, vê o verbo. O que é qual é o verbo? Yoshev, ele senta na tenda. O verbo de Yaakov é sentar. O que a Rivka fala? Ler. Vai, anda. É o contrário de sentar. Anda, não fica sentado. Anda. Para onde? Pro tzom.
ela fala e caça, e faça uma caça, e nenhum verbo tem um verbo aqui, tzad, certo? De fazer uma caça. Não tem esse verbo, tá? A gente vai ver que onde que eu botei isso? Um segundo. Um segundo, perdi. Eu vou achar, calma. Então, meu irmão, um segundo, vai tentar mesmo. Vai ter que ficar um segundo. Veio Yitzhak Yaakov. Calma. Aqui, no versículo, vê aqui, no versículo 19, quando Yaakov ele vai falar com Yitzhak, né, lá. Vaiomer, acharam? 19? Yudetet. Vaiomer Yaakov el Aviv. E falou Yaakov para o seu pai: Anochi Esav Bechorech. Eu sou Esav, o seu primogênito, não vou entrar nisso agora. Asite kasher de Barta Elai. Eu falei como você eu fiz como você me falou, não vou entrar nisso agora. Kumna, se levanta agora, ou por favor, Sheva, sente. Ve'achalna mitzedi. E coma da minha caça. Bavut e varchanashi, para que você me abençoe, tá bom? A minha alma. E fala ve'orla mitzedi. E coma da minha caça. Que caça? E o que é da minha caça? Então, a caça dele é o tzon. Não é uma caça. É um tzon. Certo? É o rebanho. É o gdaezim, é o cabritinho. Então, na verdade, quando o Yitzhak está falando o Yaakov está falando para o pai, coma da minha caça, ele está falando assim, eu também sei caçar. Não é só o Esav que sabe caçar. Eu também sei caçar. Só que essa caça é a minha caça. É minha forma de caçar que eu acabei de aprender. Não é a forma da caça do teu filho Esav. Tipo, o Esav, a caça do Esav é ir para o campo, matar animal, crueldade, caçar. Essa é a caça, a gente já viu, ir nas mulheres, não sei o que. Essa é a caça do seu filho, que Yitzhak sabia muito bem. Agora você vai comer pela primeira vez a minha caça. Eu também sei caçar, não sou Esav, mas a minha caça é diferente. Eu vou no rebanho, eu faço escritar no animal. Ou seja, é uma caça muito mais... Eu também sei caçar animais, eu também sei preparar as coisas, mas de uma forma muito mais ética do que o Esav. E aqui, o que ele quer fazer quer fazer com Yaakov, é que Yaakov descubra que ele também consegue caçar, mas não necessariamente para ele caçar, ele precisa usar os mesmos meios cruéis do Esav. Dá para fazer de uma forma muito mais sadia. Tá? É o aprendizado aqui para Yaakov. Você quer falar? Agora... Segundo... Onde eu parei? Perdido aqui. 9. Sim, tá. Vamos continuar. 9. Tá. A outra coisa que a gente tem que falar, porque Gdaezim. Porque vamos supor, o pai precisa comer para abençoar, certo? Já conheceram algum tzadik? Tipo, ouviram falar de algum tzadik? Um grande tzadik assim? Come muito ou pouco? Pouco, certo? Bem pouco, na verdade. Quase não come, certo? Pega lá 2 cabritos pro teu pai comer antes de morrer. 2 cabritinhos. Quantos quilos tem um cabritinho? Fazer um churrasco pra família. Um churrasco, se comprar um cabrito com um churrasco já é... Aqui em Israel, então. Era 2 cabritos pro pai. Não é um pouco exagero, não? É fora do normal. E se você tá com pressa... Ela fala, vai lá rápido, vai. 2 cabritões. Estranho, tá? 2. Por que cabrito? Por que não ovelha? Sei lá, galinha. Tá bom, que é uma caça, carneirinho, sei lá, por que cabrito? E que daí, então, tudo são perguntas, tá? Quem vai dizer isso, não lembro alguém, que a carne acho que é o Urash próprio, não. Que a carne do Gdaezim, do cabrito, ela é dura. Então ela é muito parecida com a brincadeira, onde é? Segundo, deixa eu ver certo, só para você estar falando. Gdaezim, podia ser Ksavim, né? Que é Ksavim, Kesev é cabrito.
Carneiro... Bezerro. Bezerro, não. É o filhote de boi, não? Keves. Quer ver se é bezerro? Agora eu não, Acho que é bezerro. não esqueci a parte dos nomes. Pode, Pô, tem várias explicações aqui, não acha? sim, pode ser bezerro, tá? Por que não? E porque cabrito é um pouco mais estranho, tá? Tem bode, tá? Vamos pular isso, não vai entendendo? Então a ideia é que a carne do cabrito ela é mais dura, tá? Ela é mais dura e o cabrito não é um animal tão dócil, por exemplo, como o carneiro. É um pouco mais difícil o cabrito. Ele é um pouco mais destemido, assim. E a ideia aqui é que o cabrito ele tem mais a ver com a característica de Esav. De Esav não, desculpa, de Yitzhak. De característica de Midat Adin, da justiça. A gente vai ver daqui a pouco, acho isso, tá bom? Essa é uma ideia. Por isso que está escrito Kasher Ahav, faça como ele ama, ou seja, é um animal da característica dele. Agora, por que dois? O Rashi vai falar aqui. O Rashi vai falar Shnei Gdaezim. Ele fala, e Yitzhak come 2 Gdaezim, 2 cabritos. Então, ele fala, era peça. Na verdade, era peça. Um era o sacrifício pascal, ou seja, o Korban peça, tá? E outro para fazer a comida gostosa. Ou seja, ele transforma isso como uma coisa trivial com uma questão aqui. O outro vai dizer, acho que é um que eu Rashba. O Rashba, o Targum Yonatan, ele vai falar aqui. Olha que interessante, olha como traduz o 9. Ezil kedon lebeit ana vesav li metaman 3 gdaizim, vai lá, pega 2 gdaizim. Shemini, isso é, tipo, ele traduz o passuco, né? Ele fala, Shemini hadres um pisca. Aí ele bota como se fosse a tradução do passuco. Que um é por causa do pesa, Vechad deixou um korban haga, e outro do korban hagiga, que são os 2 korbanot que se fazem em pesa. Um por causa da festa, outro do pesa beatzmo, por causa do próprio pesa. Então, são os 2 korbanot. Viavete onde eu vou cozinhar para fazer gostoso para o seu pai. Então agora, não é só mais uma comida, é um korban. Ele vai comer carne de korban, que aí já é uma comida muito mais santa, muito mais elevada, tá? Os sábios vão falar na Gemara que esses 2 carneiros, Gidayei e Zim, tem a ver com os 2 Gidaim, que são os 2 bodes de Yom Kippur. Que Yom Kippur você pegava 2 animais iguaizinhos, 2 bodes igualzinhos, depois fazia um sorteio, um ia para Hashem, um ia para frente, lá para o Kodesh HaKodashim, que jogava, e o outro ia para Azazel. Um ia para ser jogado do penhasco e tal, que assim purificava todos os pecados do... Sim? E ali é chamado de Seir, e a ideia é que aqui é a mesma coisa. Vai ter o Yaakov e tem o Esav. Quem vai para onde? Que os 2 são gêmeos, os 2 são iguais. Para onde cada um vai? Um vai para Hashem, o outro vai para Azazel, tá? E aí falam, nós sabes que está escrito lá em Yom Kippur que esse Seir Azazel, esse carneiro aí carneiro, esse bode de Yom Kippur, está escrito que ele perdoa todos os avonotam, todos os nossos pecados, avonotam. Aí os sábios brincam na Gemara e falam avonot tam, ou seja, os pecados de tam. Quem é tam? Estamos Shevalim de Yaakov. Que esse pecado perdoa os pecados do Yaakov, ou seja, quando está lá falando a Torá de Yom Kippur, ela já brinca com as palavras do Yaakov e já faz referência ao texto aqui. Sim? Agora é o tam aqui, agora é o íntegro que tá agindo, tá? E tem tudo a ver, porque Yaakov, o que tem, sabe? Não vamos entrar nisso aqui, tá? É uma ideia aqui. Então a ideia é que eles vão conectar já aos korbanot. É uma pergunta, a Pessah, o que Pessah tem a ver aqui com o momento? A gente já falou que ele fala para Esav, pega lá um tzaid, aí na Torá está escrito tzidá e não tzaid. E aí você tem que ler uma coisa e está escrito outra. Tzaid ou tzidá? A gente lê Tzaid, mas está escrito na verdade Tzidá, ao contrário. Está escrito Tzidá com rei no final e a gente lê Tzaid. Por quê? Então, na verdade, também é 2. Já é uma dica, uma alusão na Torá, que são 2. Porque é para fazer o Korban. Tá? Outra ideia aqui, a única vez que na Torá está escrita a palavra Tzidá é quando o povo judeu sai Betzidá da Adéria, com provisões para o caminho, quando sai do Egito. Ou seja, quando o Pêssar acontece, é a única vez que aparece a palavra Tzidá.
que é o que está escrito aqui na Torá, que Yitzhak mandou Esav fazer. Ou seja, está falando, ó, a pergunta aqui é quem vai ser a Israel? Quem vai para o Egito e quem vai sair do Egito como a Israel? Por quê? Porque Abraham, Deus já falou para Abraham que seu filho vai ter que ser escravizado por um povo. Ou seja, aqui está sendo... Quem vai ser o Israel? Quem vai ter esse papel na história? Tá? Exatamente aqui. E a gente vê que todo lugar pensa é o momento... É o cruzamento da história. É o momento da história que vai ter a bifurcação e de acordo com o que os personagens naquele momento da história vão decidir, a gente vai saber o futuro da humanidade. É sempre em pista. Tá? Essa é a ideia aqui. Então, é um korban. Por isso que são 2 gdaeizim, 2 carneiros, né? Carneiro cabrito. Sim? Vamos mais um pouquinho. Tá? Lê lá, chama de gdaeizim, tovim, ve'eseu tam atamim, ve'avicha kasher ahev. 10. Ve'veta le'avicha ve'achal. E você vai trazer, ele vai comer, bavura, shai varicha, shai lefneu, para abençoar. 11. Vai Omer Yaakov. Agora a resposta de Yaakov. Ele de Rivka, para a mãe. Irmão. Ou seja, ela falou tudo, uma bomba para Yaakov. Agora Yaakov vai responder. O que você tem a dizer sobre tudo isso? Discursão. Esav achish sair ve'anochish halak. Ele fala, o Esav é um homem cabeludo e eu sou lisinho. Tipo... Ele fala, isso não está um pouco errado? E o meu pai? E você acha que vai dar certo? Não, ele não responde nada em relação ao argumento, tipo assim, por que isso? Isso é alguma coisa totalmente técnica. Calma aí, temos um problema técnico aqui. Como se fosse que não tem nada acontecendo. Só que você tem um problema técnico que a gente precisa resolver. É um detalhe técnico só aqui, ó, ele é cabeludo, eu sou liso. O que a gente vai fazer? Tá? Essa é a resposta do Yaakov. Ou seja, querendo dizer o seguinte, eu não vou... Se minha mãe está pedindo, eu vou fazer. Mas só acho que realmente tem um problema técnico. Só, tipo assim, não tem o que eu fazer. Tipo, não tenho opção. Eu tenho que obedecer a minha mãe. É mitzvah da Torá. Acabou. Eu não vou dar minha opinião para minha mãe, o que eu acho. Tá? O meu medo é só que talvez isso não dê certo. É tipo assim, será que isso não vai dar certo, não? Porque eu sou liso e meu filho... O que é o liso? O liso é muito... A primeira vez que diz que ele é liso, né? Tem que dizer que não tinha nenhum pelo do corpo e tal. A primeira vez que a Torá diz que ele é liso, não quando nasceu não diz que ele é liso, mas diz que Esav é peludo. O que é liso? A gente viu que peludo é o completo. O que é o liso? Incompleto. Né? Ou seja, eu não tenho essas habilidades. Eu sou bem liso, sou tão inexperiente nesse assunto. Meu irmão é tão experiente, Abraham material não deveria realmente ir para ele. Ele não vai saber fazer, será? Você acha que eu vou conseguir ter esse papel na história? Yaakov está entendendo a bomba que está caindo no colo dele. Ele fala, eu sou bem liso, como eu vou fazer isso? Tá? Tem um negócio interessante, que o Seir, que fala Seir. Seir não necessariamente é cabeludo, mas Seir é um animal já completo. Quando o animal já está grande e é tipo forma adulta do cabrito, ele se chama Seir. Tá? E Halak seria um animal enquanto ainda é novinho, ele ainda não é um cabritinho só. Tá? Então, quando se fosse assim, meu irmão, ele já é um adulto nesse assunto. Eu ainda estou aprendendo, ainda estou engatinhando. Também pode se dizer assim. Tá? Eu não sei a arte do mundo, não sei sair para o campo. Como eu vou pegar uma brava material se eu nunca uso nada material na minha vida? Tá? Halak, Ulai emoção nevi. Talvez o meu pai vai me tocar. Ve'aiti beinav kemitatea. E eu vou ser aos olhos dele kemitatea, como alguém perdido. Ve'vete alai klalá vela braha. E eu vou trazer para mim maldição e não bênçãos. Tá? Agora o segundo. Então talvez vai me tocar, uma questão técnica, ele vai me tocar e vai dar errado. Tá? É interessante que esse ulai no hebraico moderno significa talvez, mas não no hebraico bíblico. No hebraico bíblico, ulai significa tomar. Tipo, oxalá. 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 Então, na verdade, olha o que eu falo. Tomara que toque meu pai e eu seja aos olhos dele que me tateia como alguém perdido e vai me trazer clalá e não brahá. Então, assim, quando ele entende o que tem que acontecer, isso não é simples, e entendeu a consequência da vida dele, da partir de então, ele fala assim, tomara que meu pai me toque e não me dê a brahá.
Tipo assim, tomara que dê errado o que você está falando. Eu não posso sair. Eu vou ter que fazer. Beleza. Mas tomara que dê errado o seu plano. É isso que Jacob fala para a mãe. Tomara que o Esav ganhe Abraham, eu não quero ter essa responsabilidade, que eu não sei lidar com ela. Eu sou Jacob, eu não sou Israel, eu não tenho essas capacidades. Tomara que ele ganhe Abraham. Tá? Essa ideia. Lá em Moshe Navi, vem Benav que metateia. Vete lá e clalá, velo Abraham. O que metateia? Sim? Metateia aparece uma vez na Torá, já apareceu. Que é quando Agar estava perdida no deserto com Ismael ia morrer, ela estava metateia, então eu vou estar perdido, tá? Mas a gente pode dividir a palavra, mas tá lá, não tá metateia, e sim acho que eu acho lá, não sei. Que metateia é um jogo, como perdido, a princípio, mas pode ser um jogo de palavra kemet e tateia, ele juntou. Eu vou ser como morto e perdido. Tipo assim, eu vou ser aos olhos do meu pai como alguém perdido e morto. Tipo assim, todo o conceito de mim para o meu pai vai se acabar. Tá? E é interessante que esse metateia, onde eu escrevi isso, não lembro onde eu escrevi, não estou achando nada que eu escrevi, mas que metateia, isso que é morto, e vou trazer Allah sobre mim, lá e não brahá. O que quer dizer isso? É maldição e não bênção. É óbvio que não bênção, é maldição, não vai ser bênção. Ou não vou trazer bênção, porque é maldição. Então a ideia é o seguinte, isso é importante. O Yaakov, ele já tinha garantido Abraham espiritual. Ia ser dele. E ele não tinha Abraham material, que ia ser do irmão, do Esav. A mãe fala assim, agora você vai pegar Abraham material também. E ele vai falar, não, porque talvez meu pai vai descobrir, vai me tocar e vai descobrir, e eu vou ser perdido e morto, e eu vou trazer maldição, sim? Que maldição? Material, que na hora ele vai me amaldiçoar. Ele, em vez de me dar brahá material, ele vai me amaldiçoar materialmente. Veló brahá e não brahá, futura. E a futura que eu já tenho garantida, eu vou perder também. Ou seja, eu vou ser amaldiçoado no material e não vou receber a bênção espiritual, talvez por causa disso. É isso que está falando para mim, eu vou perder os dois. Você quer que eu ganhe os dois, mas talvez justamente por isso eu vou perder os dois. É o que ele está argumentando aqui. Que metateia vai ser perdido. Interessante que a Torá brinca com metateia, que se a gente vê em Jeremias, só rapidinho, só para contextualizar, em Jeremias tem uma promessa, tem uma profecia sobre a idolatria, que é alguma coisa vã e tal, aí fala o passuco assim, no Jeremias, versículo 10 e versículo 15. Revelema, que as idolatrias são fúteis, mas tatuim, atos vãos. Tatuim aparece aqui, de metateia, né? Tipo, ele brinca. Beet pecudata é o vedo. No momento que Deus julgar, os idólatras se perderão, tá? E aqui quando fala metateia, talvez, tipo assim, eu vou mentir pro meu pai, eu vou ser considerado como morto e perdido perante ele. Sim? E interessante que a Torá, quando vai falar da idolatria, são atos de metateia. Quem é Massê metateia que a gente conhece na Torá? São atos de metateia. Quem a gente conhece na Torá é que fez um ato metateia? O Yaakov. Que eu vou aí ter bem nave que metateia. Ou seja, como esses idólatras daqui. É isso que ele está falando. Ou seja, eu vou ser tipo nada perante meu pai. Não exatamente metateia, que metateia. Como um desses. Né? E aí o que a Torá completa na profecia no versículo seguinte? Lo que ele, Helek Yaakov. Fala assim, mas não é como eles, Helek Yaakov, a porção de Yaakov. Ou seja, como a profecia quer brincar com Yaakov aqui, tipo, o texto, ela completa. Mas não é assim Yaakov. Não pense que o que Yaakov fez é o que os idólatras fazem. Não pense o que ele fez é errado. Não é que Helek Yaakov, assim não é a porção de Yaakov. Não chama Israel, chama Yaakov. Interessante que fala Helek. O que é Helek? Ele fala, eu não sou o Ish Halak. Não é igual o liso Yaakov. É tipo, tá falando daqui. Ou seja, Yaakov não fez um ato de metateia. Yaakov pensou que talvez seria, mas não era. Helek Yaakov, que Yotzer Akol Hu, que o Criador de tudo é ele, Deus, vê Israel Shevet Nachalato. Israel é a tribo de sua herança, porque graças a isso, e Yaakov virou Israel, e virou a herança, ganhou Abraham. Hashem Tzavakot Shemo, que Deus dos exércitos é seu nome. Interessante como a profecia brinca e vai explicando pro leitor afiado, né, da profecia, tipo assim, Yaakov aqui não é metateia. Ele está fazendo certo, sim? E a pergunta é por que Deus mandou Yaakov fazer de uma forma tão assim? É o que o Rafa fala, que Yaakov quer a característica de verdade. Então ele tem que lidar justamente
O enfrentamento dele é na verdade e na mentira. E Yaakov ele precisa, é o que o Rav Kook fala, ele precisa achar a verdade no meio de uma vida conturbada. No meio do dia a dia que é conturbado, lá você tem que conseguir fazer a verdade. E é muito fácil falar, não vou fazer nada, já que a verdade não é difícil. E lá ele tem que lidar, porque foi imposto agora sobre ele pela mãe, pela mitzvah, e como ele vai conseguir fazer isso? Então, só terminando isso, não vou entrar na conversa do Yitzhak, só terminar essa parte. Vatom Eloimo. Então falou para ele, a mãe dele, Alai Kilatecha Beni. Sobre mim será sua klala. Se tiver maldição material, relaxa que Yitzhak vai me dar. Porque, tipo assim, ela estava confiante. Então, a klala é minha, não é sua. Yitzhak, se entender que é você, ele vai saber que tem meu dedo na história, fica tranquilo, e aí ele vai amaldiçoar, não vai amaldiçoar você, eu conheço meu marido, tipo isso que ele está falando. Ouça minha voz, uma ordem, tipo, minha profecia, veler e vai, karli, pega pra mim. Que são os verbos, ler e kar, vai e pega. Depois você vai ter que levar, tipo assim, faz. Não tem mais conversa. Vai Eler, olha como é seco a Torá. O que Yaakov fez? Vai Eler, vai cá, vai haver. Ele fez os 3 verbos que ela mandou. Ele foi, pegou e trouxe. O que o Midrash fala? Simples assim. O Midrash fala, vai Eler, vai cá, vai haver. Triste, encurvado e chorando. Ele não foi feliz. Ele foi, o que eu tô fazendo? Que minha mãe tá mandando eu fazer? Ele não queria fazer isso. Era contra a natureza dele. Não é o que ele faz, não é o que ele planejou, não é o que ele quer, não é o objetivo de mundo que ele... Nada. E ele, tipo, estava fazendo uma coisa totalmente contrariado, mas ele faz porque ele é tzadik. Ele vai lá e faz. Vai Eler, vai cá, vai haver, leimó, para sua mãe. Vatá, semó, e a mãe faz todo o resto. E a mãe faz as comidas kasher havaviv, como o pai gosta. Vaticar, rifkait, bigdeias. Aí depois a gente vai ver a questão das roupas, né? Vai pegar as roupas e vai consertar ele, e aí ele vai avó, no versículo 8, vai avó, que é a terceira coisa, o verbo que a mãe mandou, ele vai chegar no pai. E aí a gente vai ver a conversa da aula que vem dele com o pai, né? Hazak Baruch, Hanukkah Sameach a todos, aula que vem a gente continua.